Sim, eu posso estar errado, mas eu estou começando a achar que o sistema se cansou do Alexandre de Moraes e vai aos poucos começar a entregar ele e jogar ele na fogueira. Por que eu estou falando isso? Bom, Bolsonaro já está preso, toda a trama golpista já está resolvida, centenas de pessoas foram condenadas. Eu acho que não precisa mais do Moraes e o sistema está começando a perceber que o Moraes perdeu o controle. Fachin está querendo fazer um código de conduta para os ministros do STF, inclusive os outros ministros estão revoltados com ele. E aí surge essa questão do Banco Master, que, curiosamente, a Globo é uma... Pelo menos o jornal O Globo e os jornalistas do jornal O Globo são um dos únicos que estão falando sobre isso. Vamos lá, vamos lembrar disso aqui, ó. Mulher de Moraes registrou novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Lei Magnitsky. Mas o mais importante não é a questão de quando ela registrou o novo escritório. O mais curioso é o que fala aqui, ó. Aqui fala que entre 2023 e 2024, o patrimônio dela passou de 24 milhões para 80. De 24 para 80. Isso triplicou o patrimônio de uma pessoa em um período de um ano. E a única coisa que ela faz, ela é dona do escritório, do qual tem 22 casos no STF. Vamos lá. Contrato do Master com o escritório da Mulher de Moraes. Aqui o Brasil viu. Pagamentos de 3 milhões e 600 por mês, totalizando 129 milhões, mas ela não defendeu ele em nada, a não ser em um caso. De 77 mil processos do Banco Master, o escritório da esposa do Moraes defendeu ele em um, que era um caso de queixa-crime, crime contra a honra, de um outro banqueiro. E aí vem a parte curiosa. A orientação do Varcaro, olha, pode arrebentar tudo, mas não deixe de pagar a Viviane. Aí vem para essa parte que saiu hoje. Cara, isso aqui é surreal. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Vamos lá. De novo. O Master contrata a Viviane. Preste atenção. O Banco Master contrata a Viviane num contrato absurdo de 130 milhões, sem escopo definido. Ela nem assim, sinceramente, uma coisa muito estranha. E aí o Alexandre de Moraes vai lá para defender os interesses do Banco Master, que acaba de contratar a esposa dele. Isso é normal? Em que país do mundo isso é normal? Aí o cara do banco é preso, o Varcaro, no dia seguinte está o Toffoli pegando tudo para ele, protegendo, blindando, ninguém vai fazer mais nada. Vamos ler essa matéria? Eu nem tinha lido ela, vi só a manchete. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Varcaro, que foi preso e solto e o Dias Toffoli blindou. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes, eu vou até aumentar aqui, ó, por 6 fontes diferentes. Aqui, aí fica bom. Ó. Por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo. E outras 5 souberam do contato por integrantes do Banco Central. Sabe o que é curioso? É porque que agora nós estamos tendo essa enxurrada de falas, de matérias, de denúncias contra o Moraes. Por que agora? Na versão desses integrantes, Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda do BRB e, em julho deste ano, pediu para que o presidente do Banco Central fosse ao seu encontro. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou ao interlocutor, ele disse que gostava de Varcaro e, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção do Banco Master. Galípolo então respondeu a Moraes que os técnicos do Banco Central tinham descoberto as fraudes do repasse de 12 bilhões em créditos. Quer dizer que o Galípolo falou para o Moraes que eles tinham descoberto essa fraude de 12 bilhões. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que, se a fraude fosse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. Ah, beleza. Em 18 de dezembro, quando a Polícia Federal prendia Varcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. O procurado Moraes
Procurados, nem Moraes, nem o presidente do Banco Central quiseram comentar. Em nenhum país sério do mundo, nenhum, você veria um ministro da Suprema Corte, no qual a esposa dono de um escritório é contratado por um banco que está dando fraude na população. Nenhum país do mundo esse ministro iria até o diretor do Banco Central para pedir interferência direta em ajuda a esse banco que contratou a esposa dele. Isso não existe. Aqui no Brasil, não só é normal, como se você falar sobre isso, se você demonstrar indignação, se você achar que isso é um absurdo, você cai no inquérito. Se você vai lá e denuncia isso, você vai preso.